Meus queridos amigos, então vamos para mais uma série Pequenas Histórias que Encantam. Essa história narra que lá numa cidadezinha do interior vivia ali uma família constituída de uma mãe e 2 filhos, um de 12 e outro de 10 anos. A mãe era viúva, era uma senhora viúva, ela trabalhava durante o dia e os filhos ficavam sozinhos, com a obrigação de irem para a escola de manhã e quando voltasse da escola, almoçasse e depois podiam brincar. Sempre, com a responsabilidade de não aprontarem nada. No entanto, são crianças. E quando elas iam para a rua, elas muitas das vezes se desentendiam com outras crianças, empinavam pipas, aí brigavam. No jogo de bola, como acontece sempre, os xingamentos, as brigas. Quando alguma coisa caía em cima do telhado, eles subiam, as coisas quebravam, sumiam. E muitas das vezes eles dois eram culpados, aprontavam muitas coisas ruins. Quando chegava lá tardezinha, às 6, 6 e pouco, quando a mãe voltava, aí as vizinhas iam até ela e diziam assim: olha, a senhora tem que dar um jeito, porque nós já estamos conversando com a senhora há muito tempo e essas crianças tuas são terríveis. Elas brincam, elas brigam, elas nos respeitam, elas bagunçam muito, quebram as coisas, algumas coisas estão sumindo e eu gostaria que a senhora conversasse com eles. Aí uma vizinha vinha falar, outra vizinha falava. Ela então conversava com os filhos, mas parece que não estava adiantando. Então ela resolveu falar com o padre, porque imagine uma cidadezinha do interior. Normalmente o padre da paróquia lá é uma autoridade, é uma pessoa idosa, onde as pessoas ouvem, onde as pessoas seguem as regras, e ela resolveu falar com o padre. O padre a ouviu e disse assim: vamos fazer o seguinte, hoje é domingo, então amanhã, segunda-feira, à tarde, que ele já foi para a escola, a senhora vai pedir para o de 10 anos vir aqui na igreja. Eu vou conversar com ele. Às 3 horas, ele esteja aqui. E depois, na terça-feira, vem o outro de 12 anos, tá bom? Tá bom, seu padre, muito obrigado. Ela veio para casa. E chegando lá, ela chamou os 2 filhos e disse o seguinte: olha, eu fui lá conversar com o padre. Amanhã, segunda-feira, vocês vão para a escola de manhã e quando for 3 horas, falou para o menor, você vai estar lá na igreja que o padre quer conversar com você. Tudo bem? Tá bom, mamãe, eu irei. E depois na terça-feira vai você. Estamos entendidos? Estamos. Então tá bom. Na segunda-feira levantou, foi trabalhar. Já havia dito a eles novamente o que deveriam fazer, sobre ir para a escola. No retorno da escola deixava já o almoço, eles almoçarem, ficarem lá dentro de casa sem bagunçar, na rua, e às 3 horas o menor fosse para a igreja. Tá bom. Quando faltavam alguns minutinhos, o menor foi para a igreja. Aí ele saiu da casa dele, atravessou a rua, a praça, um outro pedaço de rua, adentrou na igreja, a igreja vazia, foi lá no confessionário, que ele já conhecia, ficou sentado. De repente o padre veio, sentou do lado de dentro, como é natural. E aí o padre, olhando para a criança, pelas frestinhas, disse assim: meu filho, onde está Deus? Uma criança de 10 anos, uma criança vivaz, inteligente, pensou em tantas coisas, não nessa pergunta do padre. Meu filho, onde está Deus?
você responder. O padre então levantou-se, colocou as duas mãos lá na tela e falou mais alto: meu filho, onde está Deus? A criança começou a ficar nervosa. Como assim? Não estou entendendo. Pensou em tantas coisas, mas não nessa pergunta do padre. O padre então puxou as duas mãos para trás e bateu com força na tela e gritou 3 vezes mais alto: meu filho, onde está Deus? A criança não deu outra, né? Nervosa, levantou, saiu da igreja correndo, atravessou a rua, praça, outro pedaço de rua, entrou correndo pelo portão, foi lá no quarto, em cima da cama e escondeu o rosto entre as mãos. O irmão maior, que estava em casa aguardando ele, percebendo aquela situação, foi até o quarto e perguntou assim: o que aconteceu? Aí ele de 10 anos respondeu: mano, dessa vez nós estamos enrascados. E por quê? Porque Deus sumiu e o padre quer que nós damos conta. É uma anedota, é uma piadinha simples, mas nos mostra, simplesmente, que se tivermos Deus em nossos corações e colocarmos em prática tudo aquilo que Deus espera de nós, com toda certeza, estamos no caminho de Deus. Por isso que um dia, quando Jesus foi questionado, ele disse: se vós conhecesses Deus, vocês saberiam que eu e Deus somos um, porque eu represento Deus aqui na terra. Então, todo aquele que, na verdade, interiorizar Deus na sua mais pura expressão, com toda certeza, haverá de estar sempre realizando o bem e o melhor. Que Deus abençoe todos, muito obrigado pelo carinho, de mais uma vez estar aqui conosco, de ouvir nossa humilde e singela live. Muita paz.